culinário das ervas aromáticas ele é tão antigo quanto a manipulação das plantas para o uso medicinal. Bom, foi pela incessante busca da cura natural que foram desvendadas diversas ervas e especiarias nas civilizações antigas, como por exemplo na Ásia, na África e na Mesopotâmia. Inicialmente as ervas eram utilizadas apenas para fazer chás, mas depois de um tempo perceberam que elas poderiam ser usadas para outras coisas, como por exemplo para disfarçar odores ou até mesmo para disfarçar gosto de alimentos que estavam estragados. E hoje em dia as ervas são mais utilizadas para talvez realçar o sabor da comida, conferir mais complexidade ou até mesmo realçar um prato. Hoje em dia, nós usamos vários tipos de plantas para temperar o nosso alimento. E alguns desses exemplos são a azedinha, o alecrim, a cebolinha verde, o cerófilo, o coentro, o estragão e o hortelã. Agora falando mais um pouquinho sobre as ervas, alguns exemplos delas são a salsa, a erva cidreira, o manjericão, a manjerona, a menta, o orégano e a sálvia. E também é bem importante ressaltar que alguns desses também podem ser muito utilizados para a decoração dos pratos. As plantas comestíveis, que são chamadas de punks, no qual são aquelas plantas alimentícias não convencionais. Elas até podem ter esse aspecto de vegetais, no qual já estamos bem acostumados. Porém, eles nos surpreendem muito positivamente, tanto com o sabor, com as possibilidades de receitas e com os inúmeros benefícios com a nossa própria saúde. As plantas possuem muitos benefícios para a nossa saúde. Além de elas serem muito presentes na nossa alimentação, elas possuem grande quantidade de vitaminas, como por exemplo, vitamina A, complexo B, entre outras proteínas, minerais e principalmente fibras, que são muito presentes nas plantas. Plantas, a gente pode colocar muitas delas que a gente come como portadoras de características medicinais, como por exemplo o alho. Quando você consome ele de forma regular, ele pode te ajudar muito a prevenir um resfriado, além dele ser muito benéfico para o seu sistema imunológico. Ou a canela, que possui manganês e cálcio, que é muito boa para a saúde dos seus músculos e a saúde dos seus ossos. Algumas outras plantas que a gente pode comentar que se destacam entre as que têm capacidades medicinais, por exemplo, que a gente normalmente consome, seria a camomila, que tem uma capacidade muito boa de ajudar você com dores de cabeça, às vezes até dores nos estômagos, além de ser um anti-inflamatório natural. A gente tem o coentro também, que ele é muito benéfico para quem quer perder peso, que ele ajuda ele evita que você acumule gordura dentro do seu corpo, além de ser muito bom para a sua digestão. E o boldo, que é ainda melhor para o seu sistema digestório, que pode ajudar muito a conter dores de barriga, gases, entre outros problemas, além de ser muito bom para o seu fígado. Uma curiosidade é que existem cerca de 400 mil espécies diferentes de plantas conhecidas para nós humanos. Dessas 400 mil, 300 mil são sim comestíveis, totalizando cerca de 75% do total de plantas. Além de que, 46 mil espécies podem ser encontradas no território brasileiro, somando um total de aproximadamente 11% de todas as plantas e espécies de plantas que nós, seres humanos, conhecemos. Mas uma curiosidade que eu achei interessante trazer é em relação com uma planta que a gente pode colocar ela como rara, bem difícil de se encontrar. Essa planta é o wasabi. É uma planta muito utilizada que quase todo mundo conhece, principalmente na culinária asiática, principalmente a japonesa, que tem um sabor forte, é uma raiz. E essa planta é tão difícil de se encontrar e ainda por cima é extremamente cara, custando em torno de R$8.000 o quilo aqui no Brasil, por conta de condições específicas que devem ser atingidas para poder o cultivo dela. Para se cultivar uma planta de wasabi, você precisa de um solo de cascalho extremamente nutrido, além de água corrente muito próxima a esse solo, essa plantação, e o wasabi, que todo o valor dele é por conta do sabor que ele traz e da frescura que ele traz dentro dos pratos que ele está presente, é perdido muito rapidamente também. O wasabi, logo que você colhe ele, depois dele ter amadurecido, ele perde o sabor dele em cerca de 15 dias. E logo que você corta ele, você tem no máximo 30 a 1 hora para usar o wasabi, uma raiz inteira, por causa que senão ele vai perder todo o sabor também. Por isso que ele é muito caro.
Então, para dar um resumo de tudo, a gente consegue retirar a erva da folha das plantas e as outras especiarias culinárias a gente tira de outros lugares da mesma planta. Por exemplo, da casca, da semente, do broto, das frutas e até das raízes dessas plantas. A gente pode citar a páprica doce, que é feita totalmente com pimentões com semente, e ela tem um sabor levemente adocicado. A gente também pode citar o sal, feito totalmente de ervas, e ele é mais saudável para o nosso organismo do que o sal tradicional, já que ele tem 70% menos sódio do que o sal que a gente usa no dia a dia. E também tem a manteiga de ervas, que é feita totalmente sem produtos de origem animal.